Olá, camaradas! Estamos entrando hoje no ar para mais uma live cultural da semana. Essa semana, de fato, vai ser difícil a gente se livrar da política, porque a política invadiu a cultura, né? Quando eu comecei a fazer essas lives culturais, propondo que a gente falasse sobre livros, filmes, música, para a gente não ficar tão presa só na política e não ficar tão centrado no bolsonarismo, meu objetivo também era discutir como a cultura não se dissocia da política, né? O bolsonarismo, um dos alvos diletos do bolsonarismo é a cultura. Eles atacam os nossos artistas, né? Eles atacam o nosso cinema. Vocês viram o que aconteceu na indicação do filme da Petra, Democracia em Vertigem, para o Oscar, né? Imediatamente, o bolsonarismo veio em massa contra a diretora e contra a indicação do filme, né? Porque é uma guerra de narrativas e a esquerda claramente está saindo na frente dessa guerra ao mostrar que houve um golpe contra Dilma. E com essa história do Roberto Alvim, o discurso nazista feito pelo secretário de Cultura de Bolsonaro, eu acho que fica claro para todo mundo que a gente não tem como dissociar a questão cultural da questão política. Eu escrevi um texto, publiquei no meu site, desafiando os liberais, né? Porque eu acho de um cinismo ímpar a chamada direita liberal fingir que nada está acontecendo no Brasil, porque o importante para eles é a economia. A economia, segundo eles, vai bem. Então a gente tem que aguentar as coisas que o Bolsonaro fala, né? Eles falsamente dizem que são anti-Bolsonaro, ao mesmo tempo que apoiam a política econômica do governo. O PMDB, o PSDB e o DEM, sobretudo, né, os baluartes da direita liberal no Brasil, votaram com o governo em todos os projetos, né? Votaram em peso, tanto o DEM quanto o PSDB. A favor da reforma da Previdência e todos os projetos da política econômica de Bolsonaro. Como é que eles têm a pachorra de dizer, a disfarçatez de dizer que são contra o governo, que combatem o governo? Né? Tanto é verdade que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, exigiu a saída de Roberto Alvim. Quer dizer, só servem para os liberais os fascistas disfarçados. Os fascistas declarados, não. Né? E me espanta ver que agora eles estão assumindo que o governo é fascista. Porque até o secretário de Cultura de Bolsonaro sair do armário como nazista, a imprensa e a direita liberal se recusavam até a chamar o governo de extrema-direita. Por quê? Porque era importante, e é importante para esses setores, que o Bolsonaro tenha ainda um certo verniz civilizatório, né? Para que eles possam abraçar a política econômica do governo sem vergonha nenhuma na cara. Né? O próprio FHC, esses dias, estava elogiando o Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo fascista, no Twitter. Quer dizer, você pode apoiar as medidas do governo fascista e mesmo assim não ser fascista? Que negócio é esse? Que história é essa? É uma pena, porque eu tinha preparado umas dicas para vocês de filmes e tudo, mas semana que vem eu prometo que vou falar. Mas, gente, eu estou tão indignada com essa história. Estou tão indignada. Olha só, em junho do ano passado, eu descobri a jogada desse Roberto Alvim e publiquei no meu site. Né? O que ele fez? Ele deu uma entrevista na Gazeta do Povo, onde ele se dizia perseguido pela esquerda e que ele não conseguia mais montar peças de teatro por causa de perseguição da esquerda. Né? Ele fez isso em junho. Só que em maio ele já tinha estado no governo Bolsonaro, acompanhado do cineasta Josias Teófilo, diretor da cinebiografia de Olavo de Carvalho,
que foi o responsável pela aproximação de Roberto Alvim com o governo. Né? O pupilo do Olavo de Carvalho, que agora está dizendo que o Roberto Alvim é maluco. Quem colocou Roberto Alvim dentro do governo foi Olavo de Carvalho e seu pupilo Josias Teófilo, o cara que dirigiu o filme do Olavo e foi recompensado com uma verba de 530 mil da Ancine para fazer um documentário sobre o conservadorismo. E isso porque a mamata acabou, né? Ele foi autorizado a captar 530 mil reais para fazer um documentário sobre o conservadorismo. Eu questionei ele no Twitter, o cineasta Josias Teófilo, e ele, eu já rompi com Roberto Alvim. Agora é fácil dizer, né? Na hora de colocar ele lá dentro para atacar a Fernanda Montenegro, né? Ele não era ruim. Agora que ele se assumiu como um simpatizante declarado do nazismo, vai ter muita gente saltando fora. O próprio Luciano Huck. Quando o Bolsonaro esteve no clube hebraico para insultar, ofender os quilombolas, Luciano Huck se pronunciou? Né? Agora ele está indignado porque o secretário Alvim mostrou sua face nazista. E quando quer dizer que contra negros pode, contra judeus não. Que negócio é esse? Sabe, eu vou dizer para vocês que eu também estou muito indignada com setores da esquerda, sabe? Uma esquerda que eu chamo de esquerda Pelé. Uma esquerda que acha que se a gente não falar do fascismo, ele desaparece. Assim como o Pelé acha que se a gente não falar do racismo, ele desaparece. Não, ele não vai desaparecer, não, e a gente tem que mostrar. Quando eu fiz a matéria mostrando a aproximação desse Roberto Alvim, que acabou se tornando secretário nacional da Cultura, muita gente falou para mim, você está dando espaço para esse cara? Por que você está divulgando esse cara? Por que eu estava divulgando esse cara? Porque ele ia parar no governo. A estratégia dessas pessoas é essa. Ele, primeiro, se disse vítima de perseguição da esquerda, aí cavou o seu espacinho dentro do governo Bolsonaro, né? Tentou contratar a mulher dele por 3 milhões e 500, né? E acabou sendo impedido. E aí, nada disso foi suficiente para Bolsonaro demiti-lo. Quando ele contratou para presidente da Fundação Palmares um negro que dizia que racismo não existe e que ofendia negros, Bolsonaro demitiu ele? Demitiu Roberto Alvim, o responsável pela contratação do presidente da Fundação Palmares? Não. Né? Então, assim, essa esquerda que fica achando que a gente não deve divulgar essas coisas está muito enganada. A gente tem sim que mostrar essas coisas. A gente tem sim que alertar para o povo brasileiro quem é que está no governo. Né? Porque a direita liberal não vai fazer isso. Para a direita liberal, enquanto os mercados estiverem felizes, enquanto eles estiverem enchendo as burras de dinheiro, não importa que seja Hitler o presidente do Brasil. Eles não estão nem aí. Né? Tanto é que eles votaram com o governo em todos os projetos da política econômica. Né? Continuam apoiando o Sérgio Moro. A Folha chegou a fazer um editorial dizendo que o Bolsonaro está na direção correta, que o governo está na direção correta, por conta da economia. Né? A Globo usou números falsos, segundo a Associação dos Diretores Lojistas, para dizer que as vendas do Natal foram boas, para maquiar uma falsa melhora na economia, que é baseada apenas na precarização do trabalho. Essas pessoas que se unem a um governo fascista não são fascistas? Que negócio é esse? Então, Hitler era mau, mas a política econômica dele era boa? Era possível apoiar a política econômica de Hitler sem ser hitlerista? É muita cara de pau. É muita cara de pau. Então, assim, nós temos pela frente não só um embate com os costumes, né? Como é que falam? Que eles são conservadores nos costumes e liberais na economia. Mentira, eles são conservadores em tudo, meus amigos.
Se o Bolsonaro pudesse, hoje o Brasil era uma ditadura militar. E o que iam fazer os liberais? A economia vai bem. Né? Aconteceu no Chile de Pinochet. Os liberais, os Chicago Boys, estavam dentro do governo Pinochet. E Paulo Guedes é um Chicago Boy. Ele está dentro do governo fascista de Bolsonaro, porque agora a gente está autorizado a falar com todas as letras. Esse governo é fascista. E nós avisamos desde o começo. Né? Nós chamamos assim desde o começo. E a imprensa liberal, a direita liberal, queriam impedir a gente de falar isso. Agora que um deles saiu do armário publicamente, eles também estão chamando o governo de fascista. Mas vão continuar apoiando as medidas econômicas desse governo fascista. Então, eles são fascistas também. É muito triste o que está acontecendo no Brasil. Sabe, eu fico indignada. Eu acredito que vocês também estão indignados. Não adianta Bolsonaro demitir Roberto Alvim. Ele apenas escancarou que os fascistas estão disfarçados dentro do governo. Como ele, devem ter outros nazistas declarados lá dentro. Vocês acham que não? O próprio Bolsonaro, as declarações dele, que ele tem dado a vida inteira, são diferentes das de um nazista? Né? O Bolsonaro já defendeu torturador. Bolsonaro já deu nota 10 para a ditadura. Em que isso difere ele de Roberto Alvim? Se Roberto Alvim não tivesse jogado o nazismo no ventilador, eles estariam chamando o governo de fascista? Ou iam continuar relativizando os maus feitos de Bolsonaro? Eu não sei realmente onde a gente vai parar, né? Porque a mídia se identifica com essa direita liberal que finge combater Bolsonaro e, ao mesmo tempo, aplaude a sua política econômica. É um cinismo ímpar, um cinismo ímpar. E a gente tem uma guerra cultural longa pela frente, porque a cultura, como eu disse, é um dos alvos favoritos desse governo. A intenção deles é modificar a cabeça das pessoas em relação ao que foi a ditadura. Né? O Roberto, antes de sair, o vídeo sinistro que ele elaborou com óperas de Wagner preferida do Hitler, com frases do Goebbels, ele falou que ele queria recontar a história a seu bel prazer, né? E a gente fala assim que ele copiou um discurso de Goebbels, como se o governo Bolsonaro não praticasse o que o Goebbels pregava o tempo todo. Quando o presidente da República espalha fake news, ele nada mais faz do que repetir o que Goebbels ensinava, que era uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Né? Então, é só o Roberto Alvim que é admirador de Goebbels? Ou é o governo inteiro? Então é isso, gente, que eu queria dizer. Desculpem o tom inflamado, sabe? Mas eu estou muito, 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 muito preocupada com os rumos que o Brasil está tomando, né? Já há muito tempo. Nós todos de esquerda estamos preocupados. Eu fico também muito indignada com quem cobrou do PT que desse a mão para essa direita liberal cínica, né, contra o Bolsonaro. Que negócio é esse contra o Bolsonaro? Você é contra o Bolsonaro, mas você apoia tudo que ele faz. Que cara de pau. Eu não quero dar a mão para essas pessoas. O PT, o PCdoB e o PSOL, né, além do PSB, quase todos, votaram contra a política econômica do governo. É isso que eu quero. É a eles que eu quero dar a mão. Eu quero dar a mão quem vota contra o Bolsonaro no Congresso. Não quero dar a mão a quem fica, eu sou a favor da democracia, na hora H vai lá e vota com o Bolsonaro. Né? É da situação. O PSDB faz parte da situação. Que história é essa de dizer que é contra o governo Bolsonaro? Você é contra o governo e vota em tudo com ele? Que negócio é esse? Que brincadeira é essa? Eles estão pensando que nós somos o quê? Palhaços?
É muito triste, amigos, muito triste. Tem que continuar lutando, né? Dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir quando a gente vê que tem um humorista como o Fábio Porchat, que tem a pachorra, né? Eleitor do Luciano Huck. Já se declarou eleitor do Luciano Huck. Que diz, né, que é contra o Bolsonaro, mas que pelo menos o Bolsonaro tirou o PT. Porra! O ministro da Cultura do Lula era o Gilberto Gil. Agora você tem um ministro da. Você tinha um secretário da Cultura nazista. E você quer comparar o PT com isso? Não seja desonesto, Fábio Porchat. Não seja desonesta, direita liberal. O PT era muito melhor do que isso que está aí. Com todos os defeitos, nunca houve esse nazismo, sabe? Essa defesa declarada do nazismo. Coisa horrível. Sabe? Onde vocês jogaram a gente contra o PT, a mídia jogou a gente, o PSDB jogou a gente. Tudo jogou o Brasil na mão dos nazistas contra o PT. Isso é uma coisa horrível que vocês fizeram. Não tem desculpa para isso, não tem perdão para isso. Bom, eu vou bater um papinho aqui ainda com vocês, né? Sempre a gente abre espaço para as perguntas. Eu vou ler alguns comentários e a gente vai encerrar, porque realmente eu não tenho nem o que falar para vocês. Sabe? É tamanha a minha indignação que eu não tenho nem o que falar com vocês. E digo para vocês que a minha indignação é maior com a direita liberal, porque ela é cínica, porque ela finge que é contra o governo Bolsonaro, enquanto apoia tudo que ele faz. Vamos ver aqui. Daniel de Góes diz, ele é de direita, quem acredita que existe um centro de direita? Quem é de esquerda jamais votará em Ciro. Estão falando de Ciro Gomes. Gente, eu realmente não estou nem com paciência para falar de Ciro hoje, hein? Deixa em paz, me deixa em paz. Samuel Soares diz, quero ver quando ele vai ser preso. Seria o correto, né? Porque quem faz apologia do nazismo, isso é crime. Está previsto na nossa Constituição. Alex Carlos Tibusco dos Santos. Bolsonaro tem outros nazistas engavetados, logo surgirão para assumir postos. Sim, sem dúvida, todos com esqueletos no armário, né? Todos escondidos. O problema do Alvim foi escancarar. Se ele tivesse continuado fingindo que era só mais um liberal, ele estaria lá, né? Não é mesmo? Eu acho engraçado eles falando que o cara é maluco. Olavo de Carvalho falando que alguém é maluco, gente. Onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Olavo de Carvalho falando que alguém é maluco. O Brasil chegou no fundo do poço, ou talvez não. O fundo do poço é ainda mais fundo. Fabrício Farias, na sua opinião, qual seria o curso de ação para bater de frente com esse governo? Fabrício, em primeiro lugar, quem se diz contra o governo não pode votar a favor dos projetos dele no Congresso, né? Durante o governo Dilma, quem era contra a Dilma votava contra a Dilma no Congresso. Então, qual é o sentido de você dizer que é contra o Bolsonaro e votar a favor de tudo que ele propõe no Congresso? Desculpa, você é a favor do Bolsonaro quando você vota a favor dos projetos dele. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você apoia Bolsonaro, ou você é contra Bolsonaro. Não pode ser ficar no meio termo, né? Que, aliás, é uma característica dos tucanos, né? Eu acho que, na minha opinião, a estratégia era minar o governo, fazer com que ele perdesse seguidas vezes no Congresso. Agora, você fazer o governo ganhar no Congresso e se dizer contra o governo é típico de gente cínica. Gerson Teles diz, lamentavelmente estamos numa leve ditadura, o Supremo só soltou Lula para evitar a ditadura plena de Bolsonaro. Leve ditadura. Eu não diria isso, Gerson, eu acho que a gente já vive uma ditadura. A grande diferença para a ditadura clássica, digamos assim, é que as pessoas escolheram isso daí.
sabe? E eu nunca vou perdoar quem escolheu isso daí. Quem escolheu chamar os gorilas de volta, porque chamaram os gorilas de volta, né? Eles, na outra ditadura, não foi o povo que escolheu. Agora foi o povo que escolheu. O povo tem uma responsabilidade enorme sobre isso. Felipe Roberto Martins fala, Sinara, como e quando vamos sair desse turbilhão? Isso vai acabar? Eu não sei, Felipe, eu não tenho mais fé. Eu digo para vocês que eu não tenho fé nem que a gente tenha, que a gente chegue a ter eleições em 2022. Vocês têm fé de que isso vai acontecer? Um governo que tem gente nazista lá dentro, né? E que a mídia apoia porque está ganhando dinheiro com ele? E que os chamados direitistas liberais, que deviam estar do nosso lado contra o fascismo, apoiam porque está ganhando dinheiro com eles? Essa direita liberal brasileira, a única coisa que quer é dinheiro. Não é? O Deus deles é o dinheiro. Enquanto tiver dinheiro para eles, eles não estão nem aí. Tanto é que eles só se preocuparam quando atingiu os judeus. Quando atingiu os negros, quando atingiu os indígenas, eles não se preocuparam. Né? Quando atingiu os sem terra, as coisas que o Bolsonaro já falou sobre os sem terra, as coisas que o Bolsonaro já falou sobre os quilombolas. O Bolsonaro afirmou que ia fuzilar seus adversários. Ninguém se indignou. Eles só se indignam quando toca no dinheiro. A direita liberal no Brasil é sinônimo de amantes enlouquecidos da grana. Entendeu? Jocelito Quadros diz, para um país subdesenvolvido, um governo de direita é condenar o povo à miséria absoluta. Triste. Não só isso, né, Jocelito? Não só condenar o povo à miséria absoluta. É colocar o país no limbo dos países, né? Nós estamos no fim. Antes a gente tinha conseguido, como o Nicoleles falou, o cientista Miguel Nicoleles, em entrevista para o meu site, ele disse, o Brasil tinha se tornado um player global, né? O Brasil não era mais aquele país eco, lá longe, que ninguém todo mundo só se lembrava dele na hora de falar de samba e futebol. O Brasil tinha se tornado um player global. E aí o que eles fizeram? Cortar a cabeça do Brasil. E a mídia brasileira participou ativamente disso. E a direita liberal brasileira participou ativamente disso. Então, assim, nosso futuro é virar, já viramos, um país de terceira classe, governado por gente imbecil e nazista. Né? Qual é a diferença do Roberto Alvim para o ministro da Educação de Bolsonaro, que é judeu, e, no entanto, também se apropriou de um discurso, de um discurso hitlerista para atacar os comunistas? Né? Você troca as palavras comunistas do discurso do Weintraub, e é igualzinho ao que os nazistas diziam sobre os judeus nos anos 30 na Alemanha. Qual é a diferença do Roberto Alvim para uma ministra que propõe a abstinência sexual como forma de combater a gravidez precoce? Todas essas ideias são absurdas. Não dá para você se dizer direita liberal e apoiar esse governo. Não tem como. Kleber dos Anjos diz, não seria para desviar o foco das novas denúncias sobre o secretário? Pois é, Kleber, só que seja para desviar o foco, né, as pessoas têm essa mania de dizer que é tudo diversionismo, e aí a gente vai ficar calado. Né? Um secretário faz um pronunciamento nazista e a gente fala, não vamos comentar isso porque isso aí é para desviar o foco. Não dá, né, amigo? A gente tem que encarar de frente que o secretário do Bolsonaro fez um discurso nazista. E sabem quem é que descobriu? Sabem quem foi o primeiro veículo que soltou isso ontem à noite nas redes? Os jornalistas livres. Hoje, na mídia comercial, todos estão falando. Nenhum deles cita que quem fez o furo, quem deu o furo, foi a mídia alternativa, os jornalistas livres. Clark Oliveira diz que quando um rei é mau e ilegítimo, o povo geme, a natureza cobra e a violência cresce. Ele é mau, Clark, mas ele não é ilegítimo. Ele foi eleito. Ele foi eleito através de uma fraude
né? Que foi a utilização de fake news que ele continua utilizando. Mas as pessoas votaram nele. As pessoas legitimaram a volta de um governo ditatorial no Brasil. Um governo que elogia torturadores. Quem elogia torturador é diferente de quem utiliza um nazista no seu discurso? Eu não vejo diferença. Estou aqui lendo os comentários, tá? Aquaman Costa. O povo escolheu, agora que está vendo a merda acontecer, está totalmente calado. Dos pobres aos ricos que votaram nele. Né? E, sobretudo, os ricos, né? Porque eles estão lucrando. Enquanto a bolsa sobe, essa gente não está nem aí para o que o governo está fazendo. Essa gente só se preocupa em criticar o governo quando atinge o bolso deles. Enquanto eles estiverem ganhando dinheiro, nada vai incomodar, nada vai ser um problema. Sérgio Alves, o movimento social, as frentes de esquerda, as centrais sindicais se recolheram, devemos estar nas ruas diariamente. É verdade, Sérgio. Mas vamos citar o exemplo do governador de São Paulo? Outro liberal, né? Outro liberal brasileiro? Essa semana, as pessoas foram para as ruas em São Paulo contra o aumento das passagens e foram espancadas pela polícia do senhor João Dória, do PSDB. Né? Do PSDB, João Dória, do PSDB. O tucano João Dória espancou pessoas nas ruas, mandou sua polícia espancar pessoas nas ruas. Qual a diferença da polícia do João Dória, né, a polícia do Estado que há 20 anos é governado pelo PSDB, para a polícia da ditadura? Que moral tem o Dória para criticar o flerte de Bolsonaro com a ditadura? Então as pessoas, Sérgio, elas estão com medo de ir para as ruas, porque elas vão ser massacradas pela polícia. Infelizmente, nós temos hoje uma polícia militar totalmente fora de controle, ou, pelo contrário, orientada para espancar o cidadão que reclamar. Né? Então, eu não condeno as pessoas pelo medo que elas estão de ir para as ruas. A gente não é como a direita, que a PM vai lá e tira selfie com a gente e a gente pode levar nossos filhos para a rua para protestar contra o governo, como os verdes e amarelos faziam. Né? A gente vai para lá e vai voltar, e pode voltar cega de um olho. Essa é a verdade. Como é que você vai condenar as pessoas? O medo das pessoas de ir para as ruas. Pietro Campos Benvenuti diz: talvez tenha uma eleição fajuta em 2022 para dar uma falsa aparência de democracia. Sim, você sabe o que me preocupa, Pietro? Eles falavam tanto em fraude nas urnas eletrônicas, né? Quem nos garante que não serão eles a fazer a fraude? Porque tudo que eles nos acusavam, eles estão fazendo. Eles nos acusavam de doutrinar criancinhas nas escolas e é isso que eles estão fazendo. Né? Eles nos acusavam de aparelhar o Estado e é isso que eles estão fazendo. Então, se eles nos acusavam de fraudar as urnas eletrônicas, como é que a gente sabe que não serão eles que vão fraudar as urnas eletrônicas? Eu não tenho mais confiança nas instituições. Infelizmente, a direita liberal e a mídia liberal fragilizaram as instituições democráticas brasileiras para tirar o PT do poder. O Bolsonaro é fruto disso. Né? Eles tentam jogar, ainda por cima, isso nas costas do Lula. Mas quem construiu esse estado das coisas foi a mídia liberal e a direita liberal. Leia-se PSDB e DEM. Não adianta eles tirarem o deles da reta agora, não é mesmo? Gente, muitos comentários aqui, eu vou tentar ler mais alguns, tá? Eu realmente não estou nem no... Você vê, eu estou nem no clima de fazer live hoje. Eu só quis fazer essa live para tentar ampliar, né, nossa voz em relação ao que está acontecendo no Brasil. Mas é muito triste e indignante o que está acontecendo.
Fernando Duarte diz: se conseguirmos milhões nas ruas contra o naves e fascismo, seremos maiores que os PMs cretinos. Quem foi? Veríssimo, Fernando. Luiz Fernando Veríssimo falou que nós temos razão, mas eles estão armados. Infelizmente, quem está com as armas nas mãos são eles, não somos nós, né? Então, que adianta a gente ser maioria e eles é que estão com as armas nas mãos, prontos a atirar na gente, e sob a bênção da direita liberal. Porque a direita liberal não quer que o Bolsonaro caia. Não quer. Eles querem continuar lucrando. O Bolsonaro está aí, eles vão fazer aquelas críticas pontuais. Oh, mas isso é um atentado à democracia, não vamos permitir, né? Como o Fernando Henrique Cardoso, o grande baluarte da defesa da democracia. Essa semana ele estava no Twitter elogiando o rumo da economia com o Guedes. Aí, em seguida, dias depois, ele estava: economia não é tudo, nós temos que pensar na democracia. Essa gente é cínica, essas pessoas não valem nada, não valem um centavo furado. Rafael Christian Lima dos Santos: me lembro da Globo, todo dia tinha plantão sobre as manifestações sobre o impeachment da Dilma. Pois é, Rafael, eles impulsionaram as manifestações contra a Dilma. Eles anunciavam, domingo, 20 horas, tudo sobre a manifestação contra o governo, né? Agora, eles estimulam que os policiais nos massacrem. E quando os policiais nos massacram, eles dizem que houve confronto entre a polícia e os manifestantes. Quando o que houve foi um massacre. Do nosso lado, ninguém está armado. E se o outro lado está armado e batendo na gente, não é confronto. Certo? Isso é lógica, isso é uma premissa básica do jornalismo. Valmir Cabral: essa lei de terrorismo foi feita para intimidar. Primeiro prepararam o terreno e agora podem fazer o que quiserem. O povo está assistindo calado, ninguém vai para as ruas. É isso. O pior, Valmir, é que a Dilma ingenuamente apoiou essa lei, né? Porque a gente estava com 2 eventos grandes, a Copa e as Olimpíadas, para serem realizados no Brasil, e ela achou que seria bom aprovar essa coisa que, na verdade, se voltou contra nós. Hoje a gente não tem condição, a gente não tem segurança de ir para a rua, porque nós não temos os nossos direitos assegurados como cidadãos que têm livre direito à manifestação prevista na Constituição, né? O que tem são policiais. Ontem eu fiquei boba. Os policiais do Dória, né, do tucano, do direita liberal Dória, que se diz contra o governo Bolsonaro, eles espancavam as pessoas e eles mesmos filmavam. Eles tinham câmeras filmando o próprio espancamento que eles promoviam, né? É muito indignante. Eu não entendo como uma pessoa pode se identificar no Brasil como direita liberal. É cinismo puro. Você não pode ser direita liberal se você apoia um governo fascista. Não tem jeito, não vou passar pano, não vou dar a mão para vocês. Acman Costa fala: o Democracia em Vertigem está aí para mostrar como o PSDB criou o Bolsonaro. Exato, não tem o que discutir. José Bosco Ferreira Lima: existe um detalhe, o governo chileno agiu com violência e o povo não fugiu da luta. É verdade, José, mas as pessoas no Chile ficaram cegas de um olho. O brasileiro tem o direito de sentir medo, sabe? O que você quer? Que seja todo mundo valente, que vá todo mundo para a rua sujeito a perder um olho? Eu não vou julgar quem tem medo de ir para a rua, não. Eu vou julgar, sim, quem se diz liberal e apoia um governo fascista. Esse sim eu vou cobrar. Eu vou cobrar a Globo, que fica aí promovendo os ganhos da economia com o Bolsonaro, enquanto se diz contra o Bolsonaro. Sabe? Esses sim merecem ser cobrados. Clark Oliveira diz: as denúncias e provas do Intercept por si só já destruiriam Bolsonaro, Moro, Dallagnol. Não vão destruir, sabe por quê, Clark? Porque esses setores que eu estou criticando apoiam Moro e Dallagnol. Não houve. Olha só,
Segunda-feira vai ter uma entrevista com Sérgio Moro na TV Cultura, no Roda Viva. Vocês acham que alguém do Intercept foi convidado? Já saiu até uma lista dos temas que as pessoas estão autorizadas a perguntar. Né? Uma entrevista com pauta pré-estabelecida, para que ninguém pergunte ao Moro sobre o Bolsonaro. Não, sobre o Bolsonaro, não. Para que ninguém pergunte ao Moro sobre a Vaza Jato. Né? Está tudo já combinadinho. Ele é a bola da vez da direita liberal. Ele e o Huck. Não duvidem que saia uma chapa com Moro e Huck. Valmir Cabral fala, a imprensa atacada todo dia, as grandes redes fazendo cara de paisagem. Pois é, Valmir. Eles estão sofrendo na pele os desmandos de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, eles estão apoiando a política econômica do Bolsonaro. Por quê? Porque o interesse dessas pessoas é dinheiro. O Deus deles é dinheiro, não é a democracia. Né? O Deus deles não é a democracia. O Deus deles é a grana. O combate ao racismo, o combate à intolerância, o combate à homofobia, nada disso importa para a direita liberal. O que eles querem? Estão lucrando com o governo Bolsonaro? Então tá bom para eles, gente. Não se iludam. Aí veio aqui um nazizinho, Paulo Moreira nazi. Você não tem que estar aqui opinando. Vai lá se juntar ao seu secretário nazi, né? Não é bom? Se junta lá com eles. Débora Pinto propõe que tal aprendermos a hackear usando a tecnologia como arma, criar robôs, espalhar notícias, nos apropriarmos dos meios. Débora, você sabe que eu não acredito que a gente deve usar as mesmas armas que essa gente. Eu acho que a gente não deve usar fake news, eu acho que a gente não deve usar perfis falsos. Eu acho que a última eleição provou que a esquerda tem um grande diferencial em relação à extrema-direita. Nós brilhamos na superfície, enquanto eles brilham nos subterrâneos. Né? Eles se movem como vermes no subterrâneo. Nós não, nós nos movemos na superfície. Sabe, eu lembro muito das pessoas conversando com as outras naquelas mesas e tentando ganhá-las pelo voto. Lembra que as pessoas botaram as mesinhas na rua, na reta final? Se tivesse mais uma semana, a gente ganhava do Bolsonaro só assim. Eu acho que a esquerda tem que promover esses encontros, sabe? Ainda que não seja manifestação, que sejam encontros, sei lá, eventos, fóruns, para a gente se discutir, atrair as pessoas, mostrar como a nossa narrativa é que é a correta. Eu acho que o filme da Petra mostrou claramente isso, que a narrativa da esquerda sobre o golpe é uma narrativa vencedora, não é à toa que eles espernearam desse jeito. Então, nessa disputa de narrativas, a gente não deve usar as mesmas armas subterrâneas dele. Eu acho que a gente tem que estar na superfície, mostrando quem somos e o que queremos para o Brasil. Aqui tem gente perguntando sobre o Ciro. Eu não vou falar sobre o Ciro. Não vou falar sobre o Ciro, sabe por quê? Porque não importa. Não importa. Eu quero falar hoje e eu quero que vocês ajudem a disseminar esse aviso, essa denúncia que eu estou fazendo. Não adianta a direita liberal se dizer contra o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, apoiar a política econômica do Bolsonaro. Ou você faz oposição ao Bolsonaro, ou você é parte do governo Bolsonaro. Se você vota em Bolsonaro, com Bolsonaro em tudo, você é bolsonarista. Não vem agora tentar, sabe, disfarçar e se dizer defensor da democracia. Isso não vai colar, pro meu lado não vai, sabe? Isso é cara de pau, isso é cinismo, isso é hipocrisia. Vou para a última pergunta aqui, que a gente já está esgotando o nosso tempo.
Verônica Nascimento diz, Roda Viva será um chá das comadres, colocar até uma apresentadora mais alinhadinha com a Lava Jato. Pois é, Verônica. Quem é que acredita? As pessoas, eu acho, às vezes, tão ingênuas. Eu vi o Glenn falando assim, a Roda Viva tinha que chamar alguém do Intercept. Meu Deus! Vocês acham mesmo que essa mulher, essa jornalista que defendeu com unhas e dentes outro dia o editorial do Estadão que dizia que entre Haddad e Bolsonaro era uma escolha difícil? Ela defendeu, né, os patrões, né, esses porta-voz de patrões, esses jornalistas porta-vozes de patrão, eles não são mais uma opinião a você levar em conta, porque eles são apenas fantoches, sabe? Aqueles bonecos dos patrões, eles só repetem o que os patrões pensam, então não tem a menor importância, e ela jamais vai permitir que se fale alguma coisa contra o Sérgio Moro no programa dela, né? E a cara de pau do Estadão de dizer que entre Haddad e Bolsonaro é uma escolha difícil, e agora se dizer contra o governo, contra os desmandos autoritários do governo, não é como se diz na Bahia, me bata um abacate. Tchau, gente. Dias melhores virão. Semana que vem a gente volta com as dicas culturais. Beijão. Até mais.